Pelo visto, uma ação de idiota vindo de uma pessoa também idiota pode acabar realmente resultando em uma guerra, claro, se for se passar em um Isekai. Esse maluco do Philip, ele só roubou alguns suprimentos ou mantimentos do reino feiticeiro, e isso já é o suficiente pro reino feiticeiro agora travar guerra contra o reino de Reestize. Fora que aquela ação foi só do Philip, o reino não tinha nada a ver com isso. E o reino agora, junto com não sei quantas pessoas, vai ter que pagar por uma coisa que um indivíduo só fez. Parabéns, Felipe, você fudeu com o reino inteiro. Esse novo episódio de Overlord, já começando a guerra entre o reino feiticeiro e também o reino de Reestize, já começou pegando fogo e mostrando que possivelmente pode acabar tendo umas pequenas lutas ao menos decentes, ou que pelo menos não acabem tão rápido. A gente teve também um pequeno vislumbre de uma das irmãs da Albedo, que é a Nigredo, e também no final tivemos a aparição de um personagem um tanto quanto estranho, e que ele até mesmo tem armas que parecem do mundo onde o Ainz vem. Ele pode ser um jogador? Talvez. E bem, agora com as provas terminadas, eu vou trazer a review desse episódio 7 da 4ª temporada de Overlord. Então, já sem enrolação, bora logo começar com essa review. O episódio ele começa com o rei de Reestize recebendo a Albedo em seu reino, para que assim eles possam discutir sobre o assunto do que fazer com Philip por ele ter atacado os suprimentos do reino feiticeiro. E assim como no episódio anterior, o rei se recusava a dar a cabeça do Philip como pedido de desculpas. Não porque ele é teimoso ou algo assim, mas sim por questão de honra. E ele então propôs que ao invés de dar a cabeça do Philip, ele então ofereceria a sua cabeça como pedido de desculpas. O que acabou surpreendendo várias pessoas em volta, inclusive a própria Albedo, que ficou meio intrigada com aquela proposta do rei, mas ela logo acabou recusando. E vendo que o rei não tinha intenção de cooperar, ela então fala que o reino feiticeiro irá ter uma guerra contra o reino Reestize. E com apenas a Albedo saindo no local, todos viram que começaram uma guerra que eles obviamente vão perder. E logo após isso a gente tem uma cena bem rápida mostrando o Brian, ele junto de mais duas pessoas, ensinando esgrimas para algumas crianças. Que aqui no anime não é muito bem dito, mas se eu não me engano, segundo algumas coisas que eu já tinha visto por aí dizerem, o Brian ele tem adotado algumas crianças para poder ensinar esgrimas para ela e assim meio que poder continuar passando o esgrima para as futuras gerações. E aí durante a conversa que ele acaba tendo com uma mulher ali sobre o reino feiticeiro, o Brian ele diz que já tem um plano para poder fazer as crianças elas poderem fugirem do reino feiticeiro, já que o que é importante mesmo é elas poderem ter a esgrima e conseguir passar elas para frente. Então após isso o Ainz ele reúne alguns guardiões dos andares para que assim ele possa explicar um pouco sobre o plano dele, de como vai ser o ataque dele a Reestize, já que chegou na hora. E o plano ele na verdade é bem simples, eles só vão destruir algumas cidades ou vilarejos que podem acabar dando algum tipo de ajuda pro reino de Reestize, e aí depois mesmo é onde eles vão atacar o reino em si. E depois de explicar isso, ele acaba mandando um pequeno discurso sobre eles aprenderem com os erros para sempre poderem se manterem mais fortes. Inclusive uma das pessoas que ele acaba usando de exemplo foi o próprio Coquiltos. Inclusive a próxima cidade ao qual eles vão atacar é uma cidade que o Ainz ele vai ter que atacar com o seu próprio exército, que acabou aumentando um pouquinho a moral de todo mundo ali para realmente ter certeza de ver tudo o que vai acontecer. O Ainz passa um livro mostrando sobre como vai ser o ataque dele a essa cidade, e ela acaba lendo uma coisa muito estranha nesse livro, que é sobre deixar alguns humanos eles acabarem fugindo, o que foi algo que pelo menos deixou ela bem em dúvida, porque o objetivo deles é destruir essas cidades e também vilarejos, então não faria sentido deixar essas pessoas elas poderem fugir. E quando o assunto é tocado nessa parte de deixar alguns humanos vivos, você vê que a empregada que tá do lado do Ainz parece um pouquinho suspeita, e aí a gente logo vai entender isso. Quando todos os guardiões continuaram lendo sobre como vai ser o ataque do Ainz àquele vilarejo, a gente vê que essa decisão de deixar alguns humanos eles poderem fugir ou saírem vivos é proposital e que na verdade tem um motivo aí por trás. Em um dos andares de Nazarick, o Ainz acabou sendo chamado pelo Sebas, mas não era o Sebas que queria falar com o Ainz, e na verdade quem queria conversar com ele era a Pestônia, e também uma personagem que, se eu não me engano, deveria ter aparecido na primeira temporada,
citada e ela só acabou sendo citada no primeiro episódio dessa quarta temporada, que é uma das irmãs da Albedo, que se chama Nigredo. E aqui no anime a gente consegue ter um vislumbre muito melhor dela. E assim, diferente da irmã dela, que é uma verdadeira beldade, ela não tem uma das melhores caras não. Bem, deixando essa brincadeira de lado, o objetivo da Nigredo era pedir para o Ainz parar com a matança desnecessária que ele estava fazendo com os vilarejos ou até mesmo reinos que poderiam acabar ajudando o rei Steeze, mostrando que, por incrível que pareça, ela pode ser um dos únicos subordinados de Nazarick que se demonstra se importar com humanos. O que é algo muito surpreendente, porque qualquer subordinado que você vê em Nazarick, eles estão cagando ou até mesmo odeiam humanos. E vendo não só um, como dois subordinados que já desrespeitaram as regras de um ser supremo de matar humanos, é bem surpreendente. Mas a Nigredo, ela é meio que um caso à parte, se é assim que eu posso dizer. Infelizmente o pedido da Nigredo acaba sendo recusado, mas a Pestônia, ela também acaba pedindo para o Ainz se ele ao menos poderia pensar em ao menos parar com toda essa matança desnecessária. Tanto que até mesmo quando o Ainz ele ainda estava se recusando a parar com essa matança, a Nigredo acaba perdendo um pouquinho da postura dela, dizendo que todos os bebês têm potencial. Sim, bebês. Porque uma informação que eu já consegui sobre ela é que a Nigredo, ela se importa mais com bebês de, se não me engano, de alguns meses até 2 anos. E depois que passa disso, ela simplesmente não se importa mais com eles. Tanto que até mesmo a Pestônia que estava do lado dela disse que não só pelos bebês, mas também por outros humanos que poderiam ter futuros potenciais. Até mesmo para explicar sobre esses potenciais que os humanos têm, a Nigredo acaba usando como exemplo os biscoitos que estavam ali na mesa, dizendo que antigamente o biscoito era muito duro, mas por conta da cultura e também potencial dos humanos, eles conseguiram deixar o biscoito mais macio. Ela até mesmo acabou falando pro Ainz ele comer o biscoito, sendo que ele é só um morto-vivo. De qualquer jeito, o Ainz, mesmo depois de ouvir tudo aquilo delas, ele mesmo assim não aceitou de parar com toda a matança que ele estava fazendo, já que mesmo que eles tenham muito potencial, se eles tiverem potencial o suficiente para conseguir lutar contra Nazarick, aí é que vai estar realmente o problema. Porém, a Pestônia, ela ainda estava insistindo no assunto, só que dessa vez não de parar com a matança, mas de apenas deixar alguns humanos saírem vivos para que assim eles possam espalhar as histórias aterrorizantes sobre Nazarick. O que no final, o Ainz ele finalmente acabou aceitando, tanto que ele até mesmo viu que isso poderia acabar beneficiando e muito o Reino Feiticeiro. E logo após isso, nós vamos para a cidade de Enail, que é a próxima cidade ao qual o Ainz ele irá mandar um exército para destruir. A gente acaba conhecendo 2 certos personagens, onde apenas um deles a gente sabe o nome, que eu já até mesmo esqueci, e também aparece a mulher que acaba lutando contra um Death Knight na abertura do anime. Mas sinceramente, nessa preparação que eles tiveram antes dos mortos-vivos eles chegarem até a cidade, não aconteceu muita coisa relevante mesmo. Só teve uma pequena cena de comédia de uma freira, ela se demonstrando ser uma Shotacon, porque ela queria uma recompensa que fosse um item mágico que seria considerado herança de família, e ela só conseguiria esse item se casasse com um moleque de 12 anos. Levando em conta que ela é uma freira e deve ter o que, 20, 30 anos. Pelo visto as piadas de Shotacon e Lolicon ainda não acabou, a gente ainda vai ter bastante. No final, depois de todos se prepararem, a batalha contra aqueles mortos-vivos finalmente aconteceu. E depois que acabaram destruindo alguns mortos-vivos pequenos, um dos 2 Death Knights que estava lá, ele começou a correr em direção ao portal. E vocês sabem que um Death Knight não é brincadeira. Muitas poucas pessoas desse mundo realmente conseguem lutar contra pelo menos um deles. E a pessoa que lutou contra ele foi essa cavaleira que até agora não teve o nome revelado, junto também de alguns power-ups que os magos passaram para ela. E eu acho que essa é no mínimo uma das únicas lutas de verdades que pelo menos tem aqui no anime, já que ela se demonstrou realmente dar um pequeno desafio pro Death Knight, mas ela também demonstrou que não pode matar ele tão fácil assim, já que por mais que eles tenham mostrado que tem estratégias e tudo, o Death Knight ele ainda é bem difícil de matar, tanto que eles nem ao menos conseguiram matar ele, porque logo acabou chegando o outro Death Knight, e se um já tava difícil pra caramba de matar, então com 2 era praticamente impossível e era só a morte na certa. Só que aí então, de repente, para salvar a pátria, um dos Death Knights acaba levando um tiro na cara, e depois de ter levado um outro tiro, esse Death Knight acaba sendo
derrotado. E o responsável por derrotar aquele Death Knight era um homem de talvez uma armadura, ou não sei dizer se ele é um robô, que tinha uma metralhadora junto com ele. E logo depois de ter matado aquele Death Knight, ele já logo metralha o último pra sim conseguir matar ele. Mas não só isso, como é mostrado que esse cara nessa armadura, ele é um aventureiro. Mas infelizmente essa é a única informação que a gente consegue sobre ele, porque ele nem ao menos fala, ele só dá um sinal e ele já logo sai do campo de batalha, o que acaba deixando os subordinados do Ainz surpreso, mas ele fica numa posição e já logo diz que ele já esperava por isso. E aí o episódio ele termina nessa hora, mas eu tenho certeza que o Ainz não esperava porra nenhuma. Bem, eu não tenho muito sobre o que comentar sobre esse episódio, apenas sobre dois fatores, de que a aparição da Nigredo, ela por algum motivo, por mais que tenha sido não muito focada, ela acaba me chamando bastante a atenção. Eu acho que mais pelo fato dela já ter desobedecido o Ainz e também por ela demonstrar gostar um pouco dos humanos, por mais que sejam humanos bebês. E também o final desse episódio acabou dando um belo cliffhanger, mostrando aquele cara lá no ar e meio que já dando aquela sensação de que não é nenhum subordinado do Ainz. Possivelmente ele deve ser algum jogador ou talvez alguém que conheça os jogadores, talvez, eu não sei, eu não li esse volume. Eu só sei que esse episódio ele já deu aquele gostinho da guerra chegando de verdade, sabe? Ou melhor, do massacre, dizendo. Possivelmente vai ser que nem na terceira ou na segunda temporada, que ele vai mostrar um pouco da perspectiva dos outros personagens, e aí vai chegar um Ainz, vai matar todo mundo e a gente vai ficar com uma baita pena e também com uma pequena raiva do Ainz. Pelo menos eu espero que seja assim, eu gosto quando tem mais ou menos esse tipo de tortura no anime. Mas é isso, gente. E vocês? O que vocês acharam desse episódio? O que acharam da Nigredo? O que acharam desse final desse episódio? Comenta aí, porque eu vou querer saber. Então, se você é novo no canal, por favor, se inscreva e ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. Deixa teu like que ele ajuda pra caramba. Me siga nas minhas redes sociais. Então, até a próxima review de Overlord.